Olá! Ué, Selma, conseguiu? estou te ouvindo. Não Oi, estou te vendo, bem. estou te ouvindo Arthur, oi, só. Arthur, um beijo. Gente, tem a maioria aqui dos meus seguidores. Arthur, um beijo. Obrigada, gente. Obrigada. O Olá, Carlos, olá. Você o Carlos é um, o Carlos é uma pessoa muito importante para minha vida. Desde sempre me conhece aí, tem mais de 14 anos. Cuida de mim assim como filha. Que me adotou. Muito espiritualizado, muito presente na minha vida. É extraordinário. que alegria estarmos aqui. Não tô te vendo, não tô te vendo, Má. Acho que depois vai entrar. Vai entrar. Acho que a conexão tá um pouquinho ruim. Tá bom, vocês estão escutando bem? Estão escutando, gente, bem? Estamos sem retorno, né, Má? Uhum. Vocês estão escutando bem? Eu consigo te ouvir bem, Selma. Tá, eu tô te ouvindo bem também. Olha lá, Ellen escreveu sim, a Elan sim. Então é sobre isso, minhas lindas. Agora é a Marina que vai conduzir, né, a live. A gente tinha planejado de uma forma, mas Tá tudo é, certo. tá A gente tudo sempre dá um jeito pra certo. tudo, né? É isso. Vamos deixar o nosso Deus entrar também aqui na nossa live, né, Má? No nosso conteúdo. É isso. É sobre isso, né? Então vamos lá, gente. É um prazer enorme estar com todos. Meu nome é Marina Pedrosa. Agora estou com quase 29 anos. No mês que vem faz 29 anos. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividir um pouquinho, né, da minha experiência, não só da minha carreira como modelo, mas também sobre alguns assuntos que fizeram total diferença, né? Eu sempre fui apaixonada por PNL, inteligência emocional, assuntos mesmo que vinham do ser humano, né? Eu sempre gostei de entender essa parte. Então, minha história começa ali quando eu tinha 8 anos de idade. Na verdade, já dava indício, Selma, quando eu era muito menor que isso, ali com 5, 6 anos, eu já dava muito indícios que eu iria seguir por um caminho que era mesmo a veia artística, né? E as pessoas perguntavam na escola, ai, qual o seu sonho, o que você quer ser quando crescer? E na minha cabeça, de criança, eu não tinha, na verdade, aquilo em mente. Eu queria mesmo estar dentro da TV. Eu chegava da escola, dançava, pulava, aquela coisa, sempre foi muito imperativa. E chegou um momento que, assim, todo mundo falava assim pra minha mãe: leva a Marina na agência, a Marina tem que fazer alguma coisa e tudo. E a minha tia falou, né? A Marina tem alguma coisa que tende muito para esse lado. E ela fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Só que naquela época, né, gente, com 8 anos, 10, 14, 15, 16 anos atrás, a gente não tinha muita informação na palma da mão. Muitas pessoas perguntam para mim: Marina, você perdeu a sua infância? E eu falo: não, gente, eu não perdi a infância, muito pelo contrário. Foi uma das melhores fases da minha vida, né? Eu fui uma criança como qualquer outra criança, né? Eu tinha escolinha e depois da escola tinha ali as aulas extras que era do teatro. Então, eu sempre fui inserida nesse meio e sempre foi o meu habitat. Então, eu me via ali muito. É, eu sentia totalmente, eu me sentia totalmente diferente quando eu ia para o teatro. Eu sentia que ali eu poderia ser eu nas minhas infinitas facetas. Eu poderia brincar, eu poderia sorrir, eu poderia interpretar. E eu já tinha muita facilidade de pegar textos, eu já tinha muita facilidade com desenvoltura, eu já sabia dançar, eu estava inserida em todas as atividades possíveis.
Eu sempre gostei de aprender coisas novas. Meus pais, né, sempre incentivaram muito o estudo, sempre incentivaram muito a gente. Eu tenho um irmão mais velho, né, é 8 anos mais velho que eu, porém o Leandro não tem nada a ver com minha personalidade, né? E eu era muito assim. Então, o teatro, ele me trouxe grandes benefícios, né? A comunicação que já era muito clara na minha veia, já o sangue já pulsava. Então, quando eu estava ali, eu estava realmente, gente, sendo uma criança e muito feliz com aquilo tudo que eu estava vivendo, né? Na época eu tinha fechado com a marca que chamava Lilica Ripilica. Eu não sei se vocês vão lembrar aqui, mas quem é mãe aí, não sei se lembram dessa marca. Eu E assim, lembro, eu tudo era uma lembro. diversão. E é muito importante também ressaltar esse ponto. Teve até um pai que me perguntou, né? E fica uma dica para vocês agora também sobre isso. Que muitas vezes os pais, eles me procuram para perguntar: ai, meu filho é lindo e tudo e tal, isso e aquilo. E os pais projetam os sonhos deles, às vezes, nos filhos. E às vezes a criança não se desenvolve. Então cria-se uma certa frustração, não só para o pai, na criança também. E eu tenho que sempre orientar também, porque eu trabalho como hoje modelo, eu também sou formada em nutrição e dietética hoje, e também dou mentorias para modelos, influenciadores e criadores de conteúdo, né? Depois dos meus processos aí, eu dei essa virada de chave na minha vida e hoje eu trabalho nessas 3 áreas. Hoje eu sou minha própria chefe, trabalho com agência também de modelos, né? Estou em 2 agências e também trabalho de forma independente, né? Então, eu sempre tenho que alertar os pais, né, sobre isso. Como a criança ela se desenvolve ali. Por quê? No meu caso, não era um sonho da minha mãe, já era um sonho meu. Quando eu estava lá dentro, naquele ambiente, eu já me sentia super feliz. Tanto é que eu tenho várias memórias, tanto é que eu transbordava, eu transcendia ali, né? E por muito tempo, por que minha mãe escolheu o teatro? Ela achava que eu iria ser atriz. Ela achava muito. Ela falava, não, ela vai ser atriz. Jeito tem, Porque a né? gente, a gente não tinha muito aquela coisa assim de modelo naquela época, porque ela tinha muito medo de golpe, a gente não tinha informação na palma da mão. Tanto é que quando eu saí do teatro, a minha primeira agência, eu levei o golpe do book, o famoso golpe do book. E eu sempre falo que eu ainda dou um desconto, porque naquela época a gente não tinha informação na palma da mão como a gente tem hoje, né? Hoje é impossível. Hoje a gente tem mentorias, a gente tem ótimos profissionais, a gente tem informação a todo momento aí. O problema é que as pessoas querem um caminho mais rápido, mais fácil e também não querem profissionais, por exemplo. A minha mentoria, ela oferece 8 aulas ao vivo comigo, acesso vitalício a essas aulas, então todo tempo tiragem de dúvida. Então eu desenvolvi algo para trazer totalmente diferente do que se via no mercado. E ela realmente, o trabalho que eu entrego, realmente ele é extraordinário. Eu tenho muito orgulho dele, muito, muito mesmo. Então as pessoas, elas saem, todos os meus mentorados hoje são grandes amigos, têm sucesso, mas também vale ressaltar, né, que não adianta você fazer vários cursos, você ter todas essas informações e você não colocá-las em prática. Porque é muito fácil hoje entrar na carreira de modelo, mas se manter nela é a coisa mais difícil. Então é uma carreira onde você não pode estagnar. E também tem a questão, né? Também não posso ser hipócrita aqui. 14 anos atrás era muito diferente o mercado. Então eu vivia as duas vertentes, Selma, do mercado, né? Onde o mercado, naquela época, 14 anos atrás, nós éramos tidas como cabide. Então era o rostinho bonito, era aquela coisa, a gente era muda, né? Entrava muda e saía calada. E tinha um nível de cobrança muito alto, né? Então realmente tinha aqueles padrões, porque todo mundo acreditava que o padrão que a sociedade, né, sempre estava ali era aquele da Victoria's Secret, mulheres magérrimas, altas, aquela coisa. E querendo ou não, isso refletia nas agências, né? E refletia. Eu tinha amigas, por exemplo, que iam fazer castings e escutavam coisas horrorosas, né? E graças a Deus o mercado ele mudou muito, né? Ele se ampliou, ele trouxe aí a inclusividade, ele trouxe essa amplitude, o mercado fashion, ele está trazendo mais mudanças, tanto é que hoje eu transito entre o fashion e o comercial.
E nesses processos, né, eu encarei muitas coisas, muitas situações. Eu recebi esses dias até uma mensagem, sabe? Me pegou muito assim, de uma pessoa que ele falou assim pra mim: Olha, eu tenho muito medo de falar com gente bonita. Eu fiquei assim meio que sem entender, porque eu faço questão de responder todos os meus seguidores, eu tiro um tempo do meu dia, sempre ali pra me dedicar, pra, né? Eu falei, fiquei curiosa, falei, mas que ele falou, nossa, porque eu levei tanta pedrada na minha agência das pessoas bonitas, me escorraçaram mesmo. E as pessoas acham que eu fui privilegiada por ser loira, ter olhos claros e o meu perfil mais saturado do mercado, gente. Então, assim, quantas meninas loiras de olhos claros não tem por aí? Mas o que me diferenciava das demais? As habilidades que eu ia construindo, as informações que eu ia adquirindo, a sede do conhecimento, né? Eu nunca parei, né? Mesmo quando eu estava na faculdade, fazia cast, essas coisas, tudo e tal. Às vezes chegava, saía de trabalho, ia produzido e tudo, vinha para a faculdade. Então era uma loucura, assim, sabe? Então eu olhava assim, eu falava, meu Deus do céu, né? Aos olhos dos outros parece uma loucura. O Pedro tá aqui, um beijo, Pedro. E hoje eu olho assim, eu lutei muito para ter exatamente essa vida. Eu lutei muito por isso, né? Então não foi com privilégios, e sim foi com muito trabalho, muito. E durante esses processos eu enfrentei muitas, eu sempre tive um nível de cobrança muito alto comigo, muito alto mesmo, né? Para quem não sabe, né? Eu sei que muitas pessoas têm no meu feed. O meu perfil é um perfil profissional. Eu coloco algumas coisas da minha vida pessoal, né? Porque ele vem mesmo para trazer esse suporte para essas pessoas que levaram golpes, essas pessoas que estão ali meio que perdidas, né? Elas não sabem, e coloco alguns takes ali da minha vida pessoal, porque realmente é uma correria. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Marina, meu Deus do céu, e eu falo, gente, eu lutei muito para ter isso que eu vivo hoje, né? E nesses processos, como eu estava te contando, o primeiro processo que eu enfrentei na minha vida foi a perca do meu pai, né? O meu pai foi um suicida, né? Perdi o meu pai para depressão. Meu pai se suicidou quando eu tinha 13 anos. Então, com 14, eu já me via num cenário, né? Logo entrando na carreira de modelo, num quadro de depressão. E eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito calma. E eu não sou a pessoa que explodo, eu implodo. Então, eu guardo tudo para mim. E era muito difícil arrancar coisas minhas, né? De mim. Porque eu era muito julgada e as pessoas vão agora é, ter acesso a essas informações. Porque os meus mentorados, eles contavam muito que sofriam bullying, eles não se achavam isso. Então, assim, é óbvio, quando a gente vê quem tá mais tempo no mercado, é mais fácil você ter uma imagem de que, tipo, ai, nossa, tá na frente, já tem mais conhecimento, então tem privilégios, tem isso, tem regalias, e isso aí nunca passou por determinadas situações, não enfrentou tal coisas. E não, gente. Eu sofria muito bullying na escola, eu sofria muito bullying na faculdade, eu sofria muito bullying, principalmente com as questões do meu pai, né? Até chegar um momento que eu não falava mais sobre esse assunto. Porque eu tive que lidar ali com pessoas e adolescentes que realmente eram cruéis. Você sabia, né? Que seu pai não vai ganhar a salvação. Você sabia, né? Que suicida, você sabe como que é. Seu pai é um covarde. Seu pai é um. E eu falava, não, ele não é um covarde. A pessoa que tá com depressão, ela tá com muita dor. E ela só quer se livrar daquela dor, ele não é um covarde. Até chegar um momento que eu me calei. E aí eu comecei, né, me dedicar à minha carreira de modelo e logo entrei com psicólogo, fiz acompanhamento, né, e faço até hoje acompanhamento com psicólogo. E foi uma coisa que eu aprendi a ressignificar, aprendi a lidar, mas foi um processo muito doloroso. Fora outras coisas que eu enfrentei. E nesse meio tempo, que tudo ia acontecendo, o nível de cobrança e exigência ia crescendo mais e mais dentro de mim. Então, eu nunca me fechei para algumas coisas, para amor, para amizades novas. Eu sempre aceitei os desafios, né? E eu até em um post, todos os posts que vocês veem no meu Instagram, onde eu venho falar, sou eu que escrevo, eu que monto,
né? Já até me chamaram para cuidar da rede social de algumas pessoas e eu falo, gente, realmente hoje eu não tenho tempo para isso. Mas é uma coisa que me traz muito prazer dividir certas coisas, certos sentimentos, porque foram algo que de alguma forma ali contribuíram, né, no início de forma dolorosa, mas que contribuíram para a pessoa que eu sou hoje, né, para a mulher que eu sou hoje. Então, eu vivi muitas situações em que as pessoas, por exemplo, não sabem, mas mesmo assim eu aprendi a lidar com elas e não usar isso, né? Eu tinha duas opções: ou ser uma vítima da vida, ou pegar todas essas pedras, todas essas coisas e fazer o primeiro degrau da minha escada. Eu não queria ver a escada inteira. Eu queria apenas o primeiro degrau. Se eu visse o primeiro degrau, já estava ótimo. O restante eu sei que viria como consequência de um trabalho árduo, dedicado, né? E foi isso que aconteceu, né? E quando eu conheci a Selma, gente, eu vou entrar agora nessa parte. Quando eu conheci a Selma, eu estava saindo de um cenário onde eu já estava, assim, um cenário de dor, um cenário muito, como que eu posso falar? Muito desafiador, muito. Eu tava muito assim, insegura. Tava com uma rede de apoio muito grande, porém era uma situação que tinha me causado basicamente comparada à dor do luto, né? Porém, eu estava com uma rede de apoio. Quando eu conheci a Selma, faltava uma virada de chave na minha vida, né? Então, até certo ponto, né, a gente tem aquele negócio, né? Não, eu sei administrar as coisas, eu administro as coisas, eu tenho controle das coisas, eu sei o que fazer, mas, gente, a gente não tem o controle das coisas sempre, né? O controle não tá. Muitas vezes não é vergonha nenhuma você pedir ajuda. Foi onde eu conheci a Selma num dos eventos do meu empresário. A Selma estava levando os dois filhos dela, maravilhosa, e eu sentei com a Selma. E a gente bateu um papo ali e a Selma falou assim: olha, eu senti aqui, gente, realmente, Deus não une pessoas, ele une propósitos. A gente precisa dar uma virada de chave. Naquele momento eu não hesitei, eu falei, realmente, estou preparada para dar essa virada de chave. E realmente eu estava preparada para viver o extraordinário. Eu queria ultrapassar as barreiras, eu queria viver o novo, eu queria, sabe, dar um novo sentido para minha vida, eu queria mesmo, né, pegar aquela situação que já estava ressignificada e começar uma vida nova do zero. E eu nunca tive medo de recomeços, nunca. E aí eu conheci a Selma e a gente começou. E eu lembro do exercício da roda da vida, né? Foi o primeiro exercício que a Selma fez comigo. E, gente, tudo, né? A Selma alinhando ali os pontos, né? A gente na nossa aula, muito intensa. O trabalho da Selma é extraordinário. E para eu lidar com aquela situação e com as outras que viriam, porque antes eu era uma menina, hoje eu já estava uma mulher. Quando a Selma me encontrou, eu já estava basicamente uma mulher, né? 24 anos, quando a Selma me encontrou, eu já estava uma mulher, né? Então, eu precisava agora enfrentar novas fases da minha vida para eu saber administrar isso tudo com inteligência emocional, com Deus no centro de tudo. Eu vou falar Deus, gente, mas isso não é sobre religião, é sobre conexão. Eu não sei como vocês falam, não é sobre isso que a gente vem plantar aqui, né? A gente vem falar. Mas eu vou falar Deus porque eu falo abertamente. Hoje eu tenho um relacionamento incrível, onde eu vejo Deus ali muito presente. É como se fosse, estivesse aqui na minha, onde eu converso, eu tenho todas as respostas possíveis. E eu encontrei, né? Começamos, né? E foi o exercício da roda da vida. Quando eu vi, gente, e nisso eu já tinha feito a terapia e tudo e tal, eu fiz o exercício da roda da vida. Foi muito engraçado que quando a gente terminou o exercício, você me mostrou, né? Olha, mas essa é a roda e ela tem que girar. Essa daqui é a roda da sua vida. Eu falei, Selma, isso aqui tudo parece alguma coisa, não parece nenhuma figura geométrica, mas não é uma roda e ela não tá girando. E aí começamos o processo de autoconhecimento. Foi uma jornada intensa, porém gratificante e que me trouxe ali uma clareza enorme. E foi onde minha vida começou realmente a mudar. Eu comecei a me aprofundar mais
E quando você está muito conectado, quando você mira em você, você acerta em você. Eu comecei a estudar, eu voltei meus olhos para mim, eu comecei a me reconectar comigo, eu comecei a alinhar aqueles pontos, eu comecei, sabe, fazer a estruturação que precisava de novo para eu voltar para mim, para eu me reencontrar de novo, para eu retomar o ardor, para eu me agigantar na fé. Realmente foi uma virada de chave incrível que hoje as pessoas, quando me encontram, falam: Marina, você mudou muito. Eu falo: não, eu não mudei. Eu voltei para mim. Essa sempre foi a Marina. Por Uau. muito tempo tentaram me moldar e me anular. E por muito tempo, por você estar vivendo essas situações de dores, essas situações onde te decepcionam, onde, enfim, situação de depressão, ansiedade, essas coisas deixam a gente vulnerável. E por algum momento a gente acaba, se não tiver uma blindado, se não tiver inteligência emocional, a gente acaba acreditando nisso, né, Selma? É verdade, é sobre isso. E nesse meio tempo, eu quero lembrar, eu não sei, Má, nessa fase você já era mentora de modelos ou não, mas Não, dentro mas da eu minha recordação, não, mas um amigo meu falou assim: Má, você tem que. Caramba, você tem um conhecimento enorme. Você cresceu dentro de uma agência, Marina, é sua vida. Você ama o que você faz. E realmente, gente, eu amo de paixão. É um prazer enorme. Tanto é que tá aí os meus mentorados. Hoje eu tô com uma mentorada que tá em Londres. Então, assim, para mim é um prazer enorme. Eu amo o que eu faço de paixão. Se fosse para trabalhar de domingo a domingo nessa área, eu falo, gente, eu trabalharia com o maior amor do mundo. então, nessa virada de chave, para mim, que sou profissional da área da inteligência emocional, desenvolvimento humano, né? Em menos de 2 meses, a Marina estava. É como se ela fosse um antes e depois, né? O antes Foi. estava um caos, e depois de 2 meses, no máximo, ela já estava mentorando, ela se tornou mentora internacional de modelos. Exatamente. E isso através da Selma. Por quê? Eu tinha todo o conhecimento, mas eu lembro nitidamente, Selma, você falou: Má, você tem que chegou a hora de tirar o projeto do papel. Porque eu já estava ali começando, né, com os exercícios com a Selma, eu já estava escrevendo. E a mentoria, gente, né, as pessoas usam muito isso. Ai, eu vou esperar o momento perfeito. Eu preciso do ring light, eu preciso do melhor celular, eu preciso da melhor tecnologia. Não, comece com o que você tem. É o necessário. Você tem uma atitude para começar. Eu precisava de uma atitude. Eu tinha tudo ali na minha mão já, mas eu precisava de uma atitude. E com isso tudo, né? E principalmente da inteligência emocional e aquilo tudo a meu favor, foi onde veio a virada de chave. Em dois meses eu falei: Céu, a mentoria tá toda completa. Ela falou: chegou a hora de tirar do papel. E quando foi um sucesso, né? E hoje ela abraça aí todos os as regiões do Brasil e agora tá para fora. Graças a Deus. E hoje palestro, hoje faço coisas extraordinárias através dela. E não é só, né? Eu sempre falo, eu não tô querendo te vender algo. Eu tô te dando um privilégio de você não cair em golpes, em você ter todo o discernimento mesmo para ter o conhecimento necessário para que você saiba lidar. Porque tem muitas pessoas que querem entrar nessa carreira, mas quando chega na carreira cruza os braços e acha que os trabalhos vão cair do céu. Ou levam isso como hobby e é uma profissão muito séria. Exige muito de você, muito, principalmente a inteligência emocional. Só que, gente, o tempo passou, né? Aí tudo bem, eu já estava ali toda alinhada, trabalhei 2 anos nisso, o projeto foi ficando maior, e nisso eu estava trabalhando CLT, modelo e dando mentoria, e já estava ali, né, com o meu projeto também, porque eu sou formada em nutrição e dietética. Eu falei: bom, agora chegou a hora de eu tomar as rédeas do meu negócio. Eu ser minha própria chefe e eu começar a administrar isso tudo, porque a área que eu estava era basicamente de RH, não combinava com nenhuma das minhas profissões e eu não tinha chance de crescimento. E fora que eu trabalhava de domingo, né? Então, imagina, eu trabalhava de domingo a domingo. E eu falava: não, eu não nasci para viver isso daqui, né? Eu não vou avançar, eu não vou progredir
nisso, eu vou ficar aqui estagnada por muito tempo, né? E eu vou perder, eu com o diploma na mão, eu falei, e agora? O que que eu faço? Eu falei, agora você já tem consciência suficiente, você já é mulher suficiente para ser dona do seu próprio negócio. E aí eu comecei a montar. E eu sempre tive muita habilidade em aprender as coisas, né? Sempre tive muita disposição para isso. Nisso, a pessoa que ia entrar no meu lugar era um senhor, né? E eu lembro até hoje o tio Ricardo, ele falava, ele chamava, eu sou o tio Ricardo, porque ele já tava com 60 anos. Ele é aposentado, e eu falei assim, e eu muito esperta, assim, eu olhei para ele e falei assim, tio Ricardo, você não veio para cá pro meu trabalho, pra minha vaga. Você veio para vender o seu trabalho, porque ele dava gestão empresarial, então ele tinha MBA, tinha várias outras coisas. Ele falou assim, você é esperta, hein, menina? Aí foi, ele me colocou assim, ele falou assim, você tá para fazer 30 minutos de aula comigo? Eu tenho 2 dias aqui com você. Quase na minha última semana de sair. Ele falou, eu tenho mais 2 dias com você. Você topa fazer 30 minutos? Ele falou assim, traz os seus cadernos, o que você tem do seu projeto com a nutrição. Ele falou assim, Ana Bigandia na mão, a grande ideia. Ele falou assim, você tá com a faca e o queijo, sai daqui, voa. Acabou, vai ser sucesso. Eu falei, coloquei aquilo, sabe? Pessoas que te deem estímulos auditivos. É muito importante isso também. Você está inserido em meios com pessoas que te deem estímulos auditivos. Porque se você não possui estímulos auditivos, você cai. Você vai começar a autossabotagem. Ai, será que vai dar certo? Porque tinha muita gente que ali naquele tempo, né? Até minha própria mãe falava assim, não vai dar certo, né? Como assim? O CLT, Marina, não sei o quê. Trabalho dia, eu quero falar dia 5, dia 30 e agora, não sei o que, agora. Falei, agora eu vou me jogar. Se der errado, eu volto pro CLT. Eu não tenho medo de recomeçar. Mas tipo, me jogar. Se eu não arriscar, eu não vou saber. E aí ele me deu ali, né, todo o suporte para estudar a gestão empresarial. De repente já estava estudando sobre gráfico de Pareto, escama de peixe, coisas assim mesmo que eu nunca tinha visto na vida. E o meu melhor amigo na época, né, ele falou assim, você está estudando coisas que eu estudei e eu só entrei como jovem aprendiz. E ele trabalha numa multimarca muito grande, né? Ele é diretor dessa empresa e ele falava tudo que eu estudei. Ele falou, como que você pegou isso tão rápido? Eu falei assim, não sei. Eu só sei que eu vou viver o meu propósito, que eu fui criada para viver, né? Foi outra virada de chave. E aí foi onde tudo começou, né? Então eu comecei, tem 1 ano, mais ou menos, agora estou no segundo, empreendendo, sendo minha própria chefe. E na carreira de modelo, com tudo, fui para fora, agora mais estabilizada e nas mentorias também. E o que aconteceu nesse meio tempo, né? Eu lembro muito bem, eu estava até contando isso para a Selma. Falei, teve um episódio da minha vida que aconteceu algumas coisas traumáticas de novo, né? Mas eu sabia ali, eu estava ainda blindada de certa forma, porém, quando começou a acontecer, foram aqueles choques. Então eu comecei a falar, sabe quando você coloca as sujeirinhas para debaixo do tapete? Então eu comecei a falar, não, tá tudo bem, deixa pra lá. Pois eu resolvo isso. O justo ele não se justifica, eu vou ficar aqui na minha. Aprendi a ser uma pessoa não reativa, né? E sim resolutiva. Falei, não, deixa pra lá. Tá tudo certo. Porém, gente, eu fui acumulando muita coisa. Então, depois veio um susto muito grande na minha vida, onde eu fiquei muito impactada com aquilo. Muito impactada. Então, eu me assustei demais, eu fiquei incrédula com o que eu estava vendo. Eu não soube administrar aquilo. Mais um baque. Na verdade, um choque. Ainda não era queda. E aí foram acontecendo, parece que é uma coisa, né? Quando acontece uma situação, vem várias de uma vez só. Nisso, eu já tava sentindo, assim, muitos sinais que eu tava, né? Eu falava com a minha melhor amiga, eu tava ficando muito doente. Eu ia para trabalho, voltava e ficava muito doente. Eu postava alguma coisa e ficava muito doente. Eu comecei ali a dar indício, eu falei assim, eu conheço esses sentimentos.
Falei, falei pra minha melhor amiga, que é a Raquel, falei, Raquel, eu acho que eu tô... Amiga, não sei, meu pensamento tá conturbado. Eu não sei, eu tô me sentindo de verdade perdida. O que que tá acontecendo? E ela, não, calma, né? Calma, vai dar tudo certo. Vamos orar, vamos se blindar, precisa gigantar na fé e tudo e tal, aquela coisa. E eu, amiga, mas meu Deus, é uma situação atrás da outra, eu não tô sabendo administrar isso. Até que eu fui palestrar, né? Dar uma mentoria, né? Uma parte da minha mentoria. E eu tava saindo do trabalho, né? Sóbria, feliz da vida, ia começar um novo projeto na minha vida, né? Extraordinário, maravilhoso. Chamei o Uber, né? Chamei o Uber, o Uber veio, eu com salto, né? Sempre acostumada a andar de salto, sempre muito cuidadosa. Eu caí na calçada, na guia da calçada. E nem eu sei explicar para vocês como aconteceu, gente. Até o Uber, quando ele veio me socorrer, né? Ele falou assim, moça, como que você caiu, né? E tudo e tal. E eu falei, moça, eu não sei. Não quebrou nada. Porém, eu falei, olhei e vi sangue no meu vestido. Meu vestido era longo. Creio que eu pisei no vestido ali, me atrapalhei em alguma coisa, não sei, de verdade. Quando eu olhei, mais um impacto. Nunca tinha passado por aquilo. Era um corte muito profundo, né? Ele ali prestou os primeiros socorros, ele falou assim, a gente tem que ir pro hospital urgente, né? Tem que ir rápido. E eu fiquei impactada com aquela cena. Na hora, eu senti a sensação assim, eu falei, eu tô tendo uma crise de ansiedade, tô tendo uma crise de ansiedade, eu tava com pânico. Tá, calma, beijo, calma, meu amor, maravilhosa. E eu falei assim, eu tô assustada, tô assustada. Eu tava tendo uma crise de pânico por não ter vivido aquela situação. E eu falava inconformada, né? Entrei na sala do médico, muito atencioso, prestativo. Ele falou assim, calma, né? Nisso ele ia sair pro jantar dele, né? Entregar o plantão. E ele fez questão, ele falou, não vou entregar o plantão, vou ficar aqui com você. Só que assim, a gente vai ter que fazer uma microcirurgia na sua perna. Eu falei assim, como assim uma microcirurgia? Ele falou, abrir o derme e epiderme. Meu mundo abriu. Eu falei assim, e eu tentava, né? Eu tinha esquecido tudo. Eu falava, doutor, mas eu tenho trabalho tal, dia tal, eu tenho os mentorados, eu tenho meus pacientes, e agora o que eu vou fazer? Ele falou, então, agora a gente vai ter que fazer a sutura, né? Vou fazer um ponto intradérmico, então vai sair, tá? Vai sair. Eu só preciso que você tenha calma. Eu falei, quantos pontos vai caber? Ele falou assim, não precisa. No final eu te conto, vou te passar tudo certinho. Agora a gente vai entrar em cirurgia. Ele falou assim, ó, só quero que você entenda que foi um corte muito profundo. Nós temos 3 camadas de pele, né? A derme, a epiderme e a intraderme. E a sua abriu a derme e a epiderme. Corte muito profundo. E ele olhou assim para mim, uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim: engraçado, as pessoas se cortam em linha reta e esse corte está em V. Ali eu achei muito estranho. Porém, fiquei naquela coisa, né? Muito inconformada. Ele suturou, fiquei quase 2 horas ali, aquela coisa, dor, né? A dor naquela hora era mais emocional. A física eu não sentia tanto, né? Nem quando eu caí, nem depois da anestesia, né? Mas a dor emocional era tremenda. E eu olhei naquele momento e eu falei, e agora? Repouso absoluto, eu preciso. Nos primeiros 15 dias a um mês você vai ficar de repouso absoluto. Eu falei, como assim? Eu tenho uma vida ativa, né? Eu tenho essas 3 atividades, eu treino, eu ele falou, não tenho como, né, liberar de um repouso absoluto, porque essa área onde foi atingida é uma área que é tão pouco vascularizada. Então a gente tem que ter total cuidado. Eu preciso muito que você tenha cuidado. Tanto é que eu não podia receber visitas, até pela asepsia. Então eu me vi no... Eu falei, e agora, né? Porque eu tenho os meus parceiros de trabalho. Eu tenho essas pessoas. Eu tenho... Enfim, não tinha como. E eu comecei, gente. Eu voltei para casa e eu chorei aquela semana inteira. Mas comecei.
comecei, né, os cuidados, porque eu queria me livrar daquilo o quanto antes. Com 15 dias eu tirei o ponto. Houve uma regressão. Entrei com antibiótico de novo, uma porrada de remédio. Foi me destruindo, assim. Estômago, então já não estava conseguindo comer. E eu só estava focada na ferida. Aí, o que aconteceu nesse processo? As dores que eu tinha ali, empurrado para debaixo do tapete, por eu estar focada naquela dor, que era algo naquele momento, que depois eu vim descobrir com o tempo, que era para externalizar as dores que eu estava ocultando, né? Então, aquilo era como se fosse a forma de eu externalizar todas aquelas dores que eu estava sentindo. E o nível de cobrança foi aumentando mais ainda. Porque tinham pessoas que vinham assim para mim, né? Começaram a notar que eu estava muito ausente da rede social, porém eu não tinha coragem de vir na rede social porque eu estava chorando muito. Eu falei, eu vou falar no momento certo, né? Eu preciso estar fortalecida para dar essa notícia. Eu preciso falar o que aconteceu. E um seguidor foi mandando pro outro, cadê a Marina? O que está acontecendo com a Marina? Amigos próximos, pessoas assim, parceiros, mas tá tudo bem, tudo e tal, tá acontecendo alguma coisa. E eu ali na minha caladinha. Então, algumas pessoas assim eu já tinha contado, mas eram pouquíssimas que eu tinha confiança, mas eu não queria vir na rede social e mostrar um cenário de dor, de depressão, de enfim. Ah, fala quantos pontos. Então, gente, eu tomei mais de 40 pontos na perna. Mas hoje, graças a Deus, né, devido ao tratamento, ela já está na fase de clareamento. Então, assim, é algo que ficou muito pequeno e por estar mais clara, é algo assim que quase é imperceptível, né? Então, tive um bom sucesso na recuperação da cirurgia. E nesse tempo, essas dores, né, eu comecei, né, entender que eu tinha feridas ali, né, Selma? Para serem curadas. Eu tinha feridas. Elas Sempre tem. precisavam ser curadas. Eu tinha que voltar, eu tinha que ressignificar, eu tinha que liberar perdão, eu tinha que entender o porquê muitas pessoas se afastaram de mim nesse tempo, porque, querendo ou não, quando a gente está em alta, quando a gente está ali ativo, todo mundo quer se aproximar, todo mundo, né, quer de alguma forma, enfim, com algum intuito essas pessoas vêm. E ao mesmo tempo que Deus foi afastando pessoas, ele foi trazendo pessoas, né? E chegou um momento que eu ficava inconformada, né? E o nível de cobrança ele ia aumentando cada vez mais. Então eu olhava para mim e eu não me enxergava mais. Mesmo eu sabendo o que devia ser feito, mesmo eu sabendo dos cuidados que eu precisava ter comigo, eu fui entendendo que eu precisava resolver essas dores, né? Então o cenário ele começou a funilar, né? Ele começou a me deixar numa situação assim. Tinham pessoas que eu vim, né, que vieram até mim perguntar e falavam para mim que era incoerente o que eu estava vivendo, porque como assim, né? É impossível, olha as fotos, olha o seu feed. E eu pensava, caramba, será que eu apago todo o meu feed agora e eu só posto agora meus 40 pontos na perna, tudo que eu passei, dor, ansiedade, depressão, essas coisas. Sabe? Não, você é mais com a perna. Você é mais que isso, não sei o quê. Você é a Marina Pedrosa, não sei o quê. Aquela cobrança muito alta em cima de mim. Muito alta. Isso reverberava a todo tempo na minha cabeça. Eu falava como. Chegou um ponto, gente, que eu já não estava mais administrando aquelas coisas. E eu falava, e agora? As campanhas, os trabalhos, e isso, e era trabalho passando, passando, passando. E os meus parceiros de trabalho, que eu sou muito grata a eles, todos foram assim, fielmente ali numa batalha comigo, no off mesmo, porque eu estava destruída mesmo, emocionalmente, eu não tinha coragem, né? Eu tenho muita facilidade em falar, em abrir o stories, em falar e me comunicar. E eu tinha até perdido, eu perdi o hábito de ler, de escrever. Eu estava tão focada naquelas coisas e ao mesmo tempo eu estava com a cobrança de resolver aquilo e ao mesmo tempo eu não entendia o porquê que aquele cenário estava se repetindo. Eu não entendia, né? E aí eu comecei então, né,
eu falava, eu cheguei a ficar muito vulnerável, cheguei a ficar num ponto de dor que me deixou muito vulnerável. Então, quando alguém chegava para falar assim, ah, é incoerente o que você tá vivendo, eu falava, realmente, é incoerente, né? É incoerente, é incoerente. Então, eu cheguei a acreditar em tudo aquilo que estava sendo falado, né? Eu cheguei, e aí eu comecei, né? Eu falei, eu preciso voltar, mesmo quebrantada, eu preciso voltar. Então, eu ia gravar, eu olhava, eu falava, eu não tô bem. E eu sou o tipo de pessoa que, se não for para entregar o 100% de fato, eu prefiro não fazer. Eu não sei ser pela metade, né? Eu não gosto de coisas rasas. Eu não vim para viver isso. Eu não era só uma perna. Mas naquele cenário de dor eu não conseguia enxergar as coisas. Então, eu comecei a... Até falei para a Selma adotar a teoria do Let Them, que é deixe eles. Foi a primeira teoria que eu adotei. Então, eu falei assim, com uma profissional, né, da área da saúde, ela falou assim, Má, não se cobra tanto e cuida de você. Primeira coisa, cuida de você. Aí eu lembrava muito da Selma, né? Eu falava, caramba, eu já aprendi isso tudo. Só que o porquê, o que tá faltando? Eu não consigo sair desse cenário. Eu não consigo sair do cenário. A dor tá intensa. E os trabalhos estão passando. E todo mundo chegava aqui na minha agência de São Paulo, eu quero trabalhar com a modelo a Marina. A Marina é extraordinária. O trabalho tá... A Marina tá de repouso absoluto. Então, voltei a fazer aula de passarela. Caí na aula de passarela. Porque eu estava com muito medo. Eu vi uma calçada, eu já entrava em pânico. Porque para mim, todos os dias, eu ia viver aquele dia, né? De novembro. Aquele dia 2 de novembro foi traumático. Então, eu fiquei com muito medo. Eu caí na aula de passarela, né? E eu faço aula de passarela com a mestre Consuelo, que é peruana. E ela me levantou assim pelo braço e ela me chamou de Pedrosa, né? Ela, Pedrosa, que te passa? E eu, mestre Consuelo, por Deus. Abracei ela assim, comecei a chorar. Ela falou, Marina, você tem que melhorar. Você não é só uma perna, tá tudo bem. Olha, não atrapalhou em nada a sua caminhada, não atrapalhou em nada. Tá tudo bem. Mas você não tá bem aqui, Má. Você não tá bem aqui. Você não tá bem. Você não tá bem, tá? E tá tudo bem. A gente não tá bem. Tá tudo bem. Agora é hora de pedir ajuda pros profissionais. Então eu parei de pedir ajuda de fato, a falar de fato, né? Porque já tinham saído as pessoas, né? Foi num momento muito doloroso, eu não entendia. Algumas voltaram para pedir desculpa e eu desculpei, claro, não sou uma pessoa de levar mágoa, rancor. E teve algumas pessoas que realmente eu entendi que já não eram mais para mim, que não iam para a próxima fase. E tá tudo bem também. Às vezes a gente tem isso, né? De falar assim, ai, nossa, enquanto eu tava assim, fulano tava aqui comigo. E às vezes a pessoa nem é ruim, gente. Às vezes ela só não tá preparada para ir para a próxima fase. O passado é um lugar de referência. E às vezes a pessoa ela tá vivendo outras coisas, ela não pode. E chega um momento que só você pode fazer por você. Então eu já estava ali, né, num cenário de dor, mas chegou um momento que só eu podia dar essa virada de chave. Era eu que tinha que tomar uma atitude agora. Era eu que tinha que fazer as coisas. Então, já diante de muitas decepções, né? Mas sabendo ali, né? Já onde eu tinha agora que buscar o respaldo, eu gritei socorro para a Selma, né? E contei toda a situação, né? E a Selma, Marina, meu Deus, como que você não me procurou? Como que você não falou? Eu falei, Selma, eu não conseguia, porque eu me vi muito a voz, né? Até a minha voz, né, Selma, né? Quando eu fui te procurar, sumiu. Eu tava sem voz, gente. Eu não conseguia falar mais, eu não conseguia me olhar no espelho mais, eu não e o nível de cobrança vindo com tudo. Eu já estava, né, voltando para os meus trabalhos, porém eu já não me sentia segura de fato, né? Eu sabia que tinha que ser resolvido, eu sabia que tinha, mas eu não estava sabendo, eu não estava tendo clareza sobre aquilo. E eu sabia que a minha profissão, né, exigia isso de mim.
Não era o padrão de antigamente, mas porém a minha pele precisa estar boa, o meu cabelo precisa estar bem cuidado, né? Eu preciso estar com meus treinos em dia, até mesmo para minha saúde física, emocional, né? Faz total diferença. A minha alimentação não estava boa. Eu estava mesmo assim, sabe, num negócio onde eu olhei para mim, eu já estava totalmente, eu falei, eu já não me reconhecia, né? Eu não me reconhecia. E não tinha, né, essas pessoas que ficaram, permaneceram, por mais que elas falassem o quanto o meu trabalho e as pessoas do meu meio falassem o quanto o meu trabalho era extraordinário, eu mesmo fazia autossabotagem. Eu mesmo falava para mim, não, né? Não é nada disso. Essa toda quebrada aí, ó. Essa toda. E eu comecei, falei, gritei socorro para a Selma e a Selma entrou nesse processo junto comigo. E foi algo assim que já nos primeiros dias eu já tive muita clareza sobre aquilo. E a Selma usou duas palavras comigo. Vamos recomeçar? Aí eu tive uma conversa com Deus. Joguei no chão, chorei. Aquele dia eu chorei muito. E ele falou assim para mim: vou precisar te quebrar. Mas eu vou precisar te quebrar para te fazer um vaso novo de novo. Entrega o controle para mim. A gente tem mania, né? De achar que a gente tem um controle. Eu não queria entregar o controle. E ali eu falei assim: a partir de hoje, mesmo que eu não entenda, eu vou aceitar os desafios com bom ânimo. Eu vou aceitar esses desafios propostos. Eu preciso resgatar principalmente a Marina. Realmente, essa energia não é minha. Realmente, esse cenário de dor não faz parte mais da minha vida. E realmente, agora eu preciso viver de novo o renovo. Uau. E eu falei até para a Selma, né? Falei, Selma, eu tô no mesmo cenário de novo, né? A situação era diferente, porém o cenário era o mesmo. Dor, depressão, né? A ansiedade. E não é vergonha nenhuma a gente falar sobre fraquezas ou vulnerabilidades, porque todo mundo, gente, hoje é o mal do século, né? Não é vergonha nenhuma a gente pedir ajuda. Porém, tem certas coisas que a gente tem que procurar profissionais. Sim, tem muita gente boa nesse mundo, apesar de ter gente que não vibra na mesma sintonia que a gente, e tá tudo bem, mas quando você tá blindado emocionalmente e espiritualmente, quando você caminha com as pessoas certas, a tendência é só ir para frente, né? Então ali foi onde os pontos foram sendo realinhados de novo, onde a clareza voltou, onde eu entendi que eu não era somente uma perna, onde eu entendi que não me anulou em nada, né? A minha profissão de modelo. Eu caí na rua porque eu sou um ser humano, eu não sou um ser inatingível, né? As pessoas têm muito isso, né? Às vezes se assustam quando eu respondo uma DM e eu olho assim, então sempre houve esse distanciamento, eu sempre quis estar muito inclusa com essas pessoas, né? Porque querendo ou não, eu sempre era, ai, a modelo, ai, é chata, ai, é isso, ai, deve ser arrogante, somente por uma foto que era postada dos trabalhos que com muito, né, esforço, com muita dedicação, eu levei tempo para conquistar. Então faz parte da minha vida, é o que eu amo. Então eu não podia anular isso, algo que me faz feliz, porque eu sabia que nesse deserto eu não ia permanecer o resto da minha vida, né? Então assim, eu também fui muito grata, né? Falei para a Selma, eu sou muito grata às pessoas que principalmente permaneceram, porque elas fizeram total diferença na minha vida. Então hoje eu sei quem vai estar comigo nas batalhas daqui em diante onde eu vou enfrentar e vão vir muitas outras, né? E principalmente as que saíram, de alguma forma elas me ensinaram, né? Elas me fizeram enxergar, né? E eu pude entender também que não adiantava todos esses ensinamentos sem uma atitude minha. Foi onde eu comecei a voltar para mim, né? Eu comecei a resgatar principalmente a Marina, né? Então, para eu precisar estar bem no meu trabalho, seja nas três áreas, principalmente eu preciso estar bem comigo.
Então, eu lembrava muito dos comandos do avião. Quem já viajou de avião deve saber, né? Coloque a máscara em você e depois ajude o companheiro ao lado. Eu só estava focada naquele cenário, em ouvir as pessoas que vinham, porque tem gente que realmente, gente, é uma coisa, vem ali pra, né, te alfinetar mesmo, sabe? Então tinha gente que duvidava, tinha gente que, por exemplo, queria ver até foto da perna, e era horrível, porque eu tinha que lembrar tudo aquilo que eu tinha vivido de novo. Eu falei, não preciso disso, né? Então eu tirei um tempo para mim das redes sociais, fui me cuidar, fui me recuperar, fui voltar para mim, fui voltar e desse processo foi algo muito transformador, porque quando você tá ali com os pontos alinhados, as coisas começam a acontecer. Nesse meio tempo, gente, eu conheci mulheres incríveis, pessoas, homens também, né? Incríveis assim, que trouxeram as experiências deles, traumáticas também, né? Que querendo ou não, de alguma forma, né, essas pessoas na minha rede social, os meus mentorados, a história deles, né, é impressionante como se conectam com a minha, né? E quando a gente conversa assim, a gente tem uma troca muito intensa. E eu conheci pessoas que estavam ali enfrentando talvez aquele cenário de dor que eu tinha passado no passado, ou passando por depressão, ou passando por alguma coisa. Eu tinha conhecido pessoas que estavam ali, né? E eu falei, meu Deus. E ao mesmo tempo, na minha rede social, né, eu recebia muita mensagem de carinho. Marina, eu sinto muita falta dos seus conteúdos. Essas coisas eu falava, essas pessoas precisam de mim. Uhum. Mas eu preciso estar bem. Eu preciso estar estruturada. Eu preciso voltar bem. Então, começou a busca ali, né? Então, o processo de autossabotagem, ele começou a se desfazer. A gente tem mania de achar, né, que o outro quer puxar o tapete da gente. Não, a gente que se autossabota. Porque se você estiver blindado realmente emocionalmente, se você estiver em dia, não tem puxada de tapete. Você reverte a situação, você sabe lidar com ela. Você dá um novo sentido para ela. Na verdade, essa questão da autossabotagem, e eu queria até explicar, né, como profissional da área, que é algo que acontece sempre com todos nós. Mesmo que a gente fortaleça durante algum tempo a, as emoções, né? Mesmo que a gente aprenda a fazer a gestão das emoções, isso é algo que vai acontecer, não é? Mesmo comigo, eu que sou profissional da área, também preciso de um outro profissional para cuidar de mim, para que seja ali uma manutenção. Né? E eu gosto de dizer para as pessoas que me acompanham que é como um remedinho que você toma e ele não, o remédio que você tomou no domingo, ele não vai servir para a semana toda ou para o mês inteiro, né? A gestão das emoções é algo de todos os dias, porque todos os dias nós estamos sujeitos a vivenciar uma queda como a Marina, críticas, cobranças, seja minha própria ou seja cobrança externa. O tempo todo nós estamos sujeitos à sujeira do mundo e também, né, eu ouso dizer que muitas vezes a sujeira do nosso próprio interior. Pode ser falta de perdão, pode ser uma autocobrança exagerada, pode ser o perfeccionismo de forma que gere uma cobrança, como a Marina trouxe, gere uma cobrança exagerada e que vai nos trazendo cada vez mais para baixo e para o chão. E toda essa situação, esse sofrimento que a Marina passou, e ela está passando, e ela vai virar a página, porque eu gosto de dizer, o sofrimento, a pedra no nosso caminho, não serve para nos fazer parar diante dela. Serve para que a gente contorne a ela, não é? Ou às vezes até suba e desça. Mas a gente não pare diante das dificuldades. Você pode trazer isso para a sua vida hoje. Qual é a sua dificuldade hoje que talvez esteja aí doendo e que talvez esteja te paralisando de alguma forma? Eu posso trazer a minha própria vida pessoal também. Todos nós, todos os dias, vamos ter um motivo ou para desistir ou para
nos fechar. Então, a situação da Marina é algo assim muito específico, porque ela é modelo, ela trabalha com a imagem dela, né? Porém, a gente consegue trazer esse aprendizado, né, que é para todos nós, para a área da nossa vida, para aquilo que a gente está fazendo. A nossa dor, a nossa maior dor, a nossa queda não nos define. Ela pode ser um momento doloroso, realmente, como a Marina falou, de crescimento, de aprendizado na vida, e é mesmo. Eu falo isso porque, apesar de ser da área do desenvolvimento humano, eu também tenho as minhas demandas para avançar, para superar, não é? Para aprender a gerir. Emoções é algo que está assim, ó, todos os dias, e o dia Exato. todo na nossa vida. Não é? Então, quando eu perguntei para a Marina, Marina, vamos recomeçar, vamos recomeçar. É essa mesma pergunta que hoje eu quero trazer para você, diante da dificuldade, da dor, talvez que você esteja vivendo. Porque em meio à dor, muitas vezes a gente deixa de enxergar quem nós somos. Nós não deixamos de ser quem nós somos, mas muitas vezes a gente precisa de alguém preparado para nos ajudar a nos enxergar de fato como nós somos. Não é só enxergar o rostinho lindo e precioso da Marina, porque isso nós já sabemos, eu sei, você também sabe, não é? Não é só sobre a beleza, mas é principalmente sobre a essência, porque quando a gente fortalece aqui dentro, quando a gente fortalece aqui dentro, a gente passa a estar apto para o próximo nível. E é isso que eu acredito que você também tenha vindo buscar aqui nessa live, né? A vida da Marina, tudo isso que ela passou esses últimos tempos, é superação para nós, não é? Mas é importante que a gente saiba o quanto que nós precisamos desse acompanhamento diário, o quanto que nós precisamos alimentar aí as nossas emoções, a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa rede de apoio, o ambiente que a gente frequenta. Tudo isso vai influenciar, no final das contas, no nosso resultado. Como a Marina falou, e ela é nutricionista, ela sabe falar muito melhor sobre isso do que eu. Aquilo que você alimenta o teu organismo, o teu corpo, vai ser o resultado também na alimentação, né, Má, que você Com comentou. certeza. E eu falo sobre as emoções, sobre a gestão dos pensamentos e das emoções. Aquilo que você se alimenta é aquilo que vai ser o seu resultado também. E nós, seres humanos, nós somos um conjunto. Não adianta separar a Marina corpo, a Marina espírito, a Marina emoções. Não. Ela é um ser só. Como você também que está aqui, como eu, somos um ser inteiro. Então, diante disso, a proposta que eu fiz para ela, e é a que eu faço, ela já conhece o meu trabalho, ela já experimentou, já faz muito tempo que a gente anda juntas, né, Má? Às vezes É, mais perto, às vezes um pouco mais longe, mas nunca desconectadas. O convite que eu fiz para ela e que eu quero fazer para você também, você que está aqui, você que de repente vai assistir, não é, esse testemunho da Marina, que e ó, já digo para vocês, tá? Vai haver, eu já profetizo, vai haver uma Marina hoje e daqui 2 meses, 3 meses no máximo, nós vamos vir aqui novamente para contar os resultados do processo que nós vamos iniciar, tá? De fortalecer, de gestão das emoções, onde nós vamos fortalecer aí a essência, a identidade. Quem é você, independente do que você faz, independente da tua profissão, independente da tua família, do teu marido, dos teus filhos, independente. Você vai entender quem é você no seu ser, na sua essência. Porque isso, nem um tombo, nem um acidente, não estou diminuindo o acidente que que a Má ela sofreu, tá? Mas nada tem o poder, quando a gente entende quem nós somos na nossa essência, nada vai ter o poder de nos parar. Nada, nada, tá? Então, a minha proposta para você, eu que trabalho com fortalecimento de autoestima, sou mentora de autoestima, depois você pode ir lá também no meu perfil conhecer.
tá? Esse é o convite que eu quero te fazer, né? É uma mentoria, eu sou treinadora comportamental e a proposta que eu fiz para a Marina é de caminharmos juntas dentro desse treinamento. Eu não sei se você conhece ou não, Camila Saraiva. Ela é uma mulher que também trabalha, né? Uma grande profissional na qual eu sou formada. Ela fala muito sobre ressignificar e fortalecer a identidade, né? Então, a proposta é viver a sua real identidade. Só que para você viver a real identidade, vai ser necessário você descobrir muitas vezes. Porque tem tesouros aí dentro de você que talvez você nem conheça ainda, não é? Exato. A Marina, ela tem tesouros escondidos lá dentro dela que vai muito além da beleza desse rostinho lindo, maravilhoso que ela tem. É o dom dela. Deus deu, mas Deus deu também aí para você que está aqui nos acompanhando, como Deus deu para mim também, né? Só que nos dias não tão bons, nos dias de dificuldade, aí nos dias de sofrimento, se você não tiver fortalecido, você vai cair, você vai acabar desistindo. Se você esperar chegar os dias maus, os dias difíceis, para a partir daí você correr atrás do prejuízo, é como o tratamento, né? Tem gente que deixa para cuidar do. Vou dar um exemplo aqui, tá aleatório. Tem gente que deixa para cuidar do câncer só quando já está na fase terminal. Por que que essa pessoa não cuidou da saúde, como a Marina também ensina, desde o início? Por que é que a gente não faz? Isso é uma tendência nossa, tá? Eu me incluo também. Por que é que a gente deixa sempre para fazer em cima da hora, quando já está morrendo, né? Então, inteligência emocional, a gestão das emoções, ela é isso. A gente vai aprendendo todos os dias. Não é algo que a gente consome por hoje. Num final de semana, fiz uma imersão de inteligência emocional, já estou pronta e vai durar. A durabilidade disso vai ser o ano inteiro. Não é assim, né? E é muito mais profundo e desafiador do que a gente cuidar da manutenção do nosso cabelo, né, Má? Que não é fácil, né? Cuidar da manutenção da nossa pele, cuidar da manutenção das coisas externas, é cuidar da alma. A alma. Se você não cuidar da sua alma, vai bater um ventinho qualquer e você vai cair. E aí? Quem é que vai te ajudar a levantar? Porque vamos ser honestos, que na hora da dor, na hora do perrengue, são poucas as pessoas que estendem a mão, sim ou não? Ou é só Isso eu comigo que pude, acontece? isso eu pude ver, Selma, assim, muito nítido mesmo, mesmo, mesmo. E realmente as sujeiras que estavam para debaixo do tapete, com aquelas dores acumuladas no momento que, né, aconteceu a minha queda, a cirurgia que eu passei, eu não tava realmente. Foi algo tão inesperado. Quem vai imaginar a gente sair A ali, gente tá caído nada, mas eu não tava preparada. é Eu já tava muito sobre ali isso. com coisa muito guardada, já tava muito angustiada para falar muita coisa, eu não conseguia pôr para fora. Então, aquilo tudo, Vira uma né, bola de precisou neve. acontecer. Exato, precisou acontecer esse movimento todo, principalmente para eu entender que eu era muito mais que aquilo. E principalmente eu entender que realmente as nossas emoções, elas têm que estar ali, né? E tem que ser uma manutenção. E é todos E, gente, os vão vir dias. outros desafios, vão vir novas pessoas, vão vir N coisas, vão acontecer N coisas. Em algum momento. Uhum. E assim, é muito difícil, né? As pessoas. Eu tava até falando com a Selma isso, né? Eu tinha todas as ferramentas na mão do que eu tinha que fazer, porém o cenário era tão assim de dor, tão angustiante, ele me deixou tão aquebrantada de uma forma que eu fiquei, eu vivi aquilo
parecia que eu tava vivendo todos os dias o mesmo dia. O nível de cobrança foi ficando maior ainda, porque eu falava, caramba, eu sou uma modelo e realmente eu tenho que estar com isso alinhado e aquilo, e bibibi, blá, 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 e as pessoas vinham. Então, assim, querendo ou não, aquele lixo emocional daquelas pessoas que eram jogado, eu acabava, né? Eu tava ali totalmente frágil, eu Uhum. acabava. Eu fiquei com medo até de, por exemplo, de contar com outras pessoas que realmente estavam ali dispostas a, sei lá, me ajudar de alguma forma, mas eu fiquei com medo. Porque aquelas outras pessoas que jogaram lixo emocional por algum motivo, ou que não acreditaram, enfim, por N situações que ela. Porque o que o outro fala sobre você diz mais sobre ele do que sobre você. Então, mas Só que quando a gente pra te não. ensinar, você fica vulnerável. Eu comecei a acreditar naquilo. Eu falei, Exatamente o que eu ia falar. eu não sou Quando a gente merecedora, não. será? De receber ajuda. Eu não sou, eu vou ficar aqui quieta. Eu vou ficar aqui quieta. E só vivendo aquilo. Eu falei, eu vou ficar aqui quieta na minha. Até que chegou o dia que eu realmente, gente, eu falei assim, não, eu não sou uma pessoa conformada. Eu não sou, eu não aceito essa situação. Eu não vim aqui para isso. Chegou um dia, eu dei um basta. Eu É, falei, eu não quero mais viver é isso. Eu não, sobre não vim aqui para isso. Mas agora já tinha afunilado os relacionamentos, né? Já tinham ali, eu já estava com as pessoas certas. Agora eu precisava voltar para mim. Então foi onde uma profissional, né, que me segue, uma grande amiga, ela falou para mim, você precisa de ajuda, né? E eu falei, mas ela falou assim, mas não de pessoas do teu convívio, assim, do teu meio, de fato, aqui da rede social, digamos assim, né? Que o povo vive muito isso, gente. Rede social. E rede social é uma parcela do que nós vivemos. Você pode ser quem você quiser na rede social. E ela não Uhum. te define. Uma foto não me define pelo que eu sou. E aí foi onde eu gritei mesmo socorro. Eu cheguei na Selma mesmo, né, Selma? Aquele dia eu chorei, eu descarreguei tudo. Porque eu sabia que era uma pessoa que estava ali para me entender, para me acolher e principalmente fazer eu ter clareza sobre as coisas e realmente eu voltar para mim, né? Com ver isso tudo, principalmente enxergar a Marina, né? Como ser humano. Eu não sou de ferro. E a minha profissão de modelo não me anulou em nada. Eu não sou um ser imaginário, não me anulou em nada daquela queda, não me anulou em nada daquele tratamento, que ainda ele continua, né? Querendo ou não, todos os dias eu tenho que cuidar ainda da cicatriz para ela ficar mais clara, até ela sumir de vez. Mas nesse processo também aconteceram coisas extraordinárias, né? Eu aprendi que eu tinha que realmente, né, me desarmar, né? Eu realmente precisava confiar, eu precisava voltar para mim, porque querendo ou não, a minha identidade ela foi roubada. Eu cheguei a questionar de verdade, fé, eu cheguei a questionar. Eu chegava assim, né? Eu até falei para ela, eu falava assim, oh, Deus, não é possível, você viu isso daí, ó. Essa você viu, não é possível que você não viu uma coisa dessa. Eu ficava indignada com as coisas. Então Sim. chegou um ponto que eu realmente me perdi ali de mim. Eu fiquei assim, gente, num momento muito aéreo, sabe? Eu tava naquela coisa assim que. E ao mesmo tempo eu olhava e falava assim: essa não sou eu. Essa não sou eu. Essa não sou eu. Eu sou uma pessoa que eu cuido sim, eu trabalho com imagem, mas eu sempre gostei de cuidar de mim, do meu Uhum. autocuidado. Isso nunca não fez parte da minha vida, sempre fez parte da minha vida, mas naquele momento eu não estava vivendo aquilo. Eu sempre gostei de treinar. Quando eu fui liberada para os treinos, gente, eu chegava, eu chorava no treino. Imagina. Eu chorava em todo lugar. Eu tinha medo. Eu fui para aula de passarela, eu não acreditei aquele dia que eu caí. Eu nunca caí numa aula de passarela. Eu tinha feito aula de passarela quando eu tinha 14 anos, 15 anos. Eu ando de salto tranquilamente. Então, mas eu pude entender que isso era um processo para que eu reconhecesse todas essas coisas, para eu dar um novo sentido para isso, para eu ressignificar, para eu realmente deixar ir, para eu realmente
voltar para mim, só que de uma forma mais consciente, com mais clareza, para eu desempenhar, não só na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional, um trabalho que para mim precisa ser, querendo ou não, algo que exige de mim concentração, exige de mim conhecimento, exige de mim muitas ferramentas. Então, eu não podia voltar da forma que eu estava. Eu não podia. E é o que eu sempre Aí foi falo, né? Pode falar. É o que eu sempre falo, não tem como desconectar, não tem como desconectar o ser, nós somos um ser inteiro. Assim como a nossa vida também, ela é feita de áreas, não é só a profissional, não é só a familiar, não é só financeira, não. Nós somos um ser inteiro e precisamos desse equilíbrio, tá? Má, queria muito ficar aqui mais, nós todos queríamos ficar, já são 9h30. A gente vai agendar um próximo momento, né, gente? Porque vai ter os próximos capítulos, sim, tá? Sim. Mas hoje o convite que eu quero fazer para você que está aqui, tá? Venha caminhar conosco. Essa mesma pergunta que eu fiz para Marina, hoje eu faço para você. Vamos recomeçar? E não importa se que você esteja aí numa fase tranquila da sua vida, tá tudo certo. Vamos recomeçar? Ou vamos fortalecer ainda mais, vamos para o próximo nível, vamos olhar para você com amor, vamos trocar as lentes aí do óculos, olhar com amor, olhar com respeito, vamos olhar com perdão, com carinho, porque algo que eu digo, e é sobre isso, o mundo, ele te trata como você se trata. Exato. Às vezes você está recebendo coisas aí do mundo exterior, mas na verdade você está atraindo isso para você. Enfim, eu não vou entrar aqui em conteúdos porque já estamos no nosso final dessa live, a parte 1, né? Vai ter que ter a 2, 3, 4. Convidar, inclusive, vocês a acompanhar esse processo. Marina vai estar na nossa mentoria Viva a Sua Real Identidade, tá? É uma mentoria onde nós vamos ter 5 encontros online, ao vivo, tá? Nós vamos ter acompanhamento durante todos os dias num grupo de WhatsApp fechado, vamos ter tarefas, você vai poder tirar suas dúvidas e melhor, tá? A melhor parte, nós vamos caminhar juntos. Por quê? Porque quem vai sozinho muitas vezes não chega a lugar nenhum. Às vezes você está andando com pessoas que não vão te ajudar nem a sair da onde você está e nem ir para o próximo nível. Exato. O mundo, infelizmente, né, Má, não está interessado que a gente esteja bem, que a gente esteja bonita e plena. O mundo, infelizmente, não tá. Mas e aí? Qual é a decisão que você toma? A Marina deu um chega, deu um basta na vida dela. Um dia eu dei também. Um dia eu dei também. Eu falei, chega dessa vida, chega de ficar aceitando migalhas dos outros, chega dos outros falarem mal, falarem maldade a respeito do. Ai, porque você é isso, ai, porque você é aquilo. Chega! Eu sou quem eu sou, só que assim, a gente precisa de um caminho, não é para fortalecer, existe um processo, não é também aquela coisa que, né, ficar repetindo milhões de vezes e aquele negócio não transformar, porque a gente só transforma, né? A transformação ela acontece através de um processo. A borboleta ela não se torna borboleta da noite para o dia, é um processo, não é? Então a gente precisa estar disposto também a pagar esse preço da transformação, não é? Não querer as coisas assim, né, da noite para o dia. Enfim, esse é o convite que eu quero fazer para você, tá certo? Na minha bio vai ter um link do grupo de WhatsApp, onde o pessoal que já está caminhando conosco, né, para esse treinamento que vai iniciar semana que vem, né, Mari? Semana que vem. Eu vou ver se a Mari, de repente, ela deixa o link também com vocês, para que vocês consigam também obter mais informações a respeito desse treinamento, tá certo? Vai ser extraordinário, tá? Só Realmente, acompanha, Marina, antes e depois. É uma virada
de chave assim que vocês não estão entendendo mesmo, é só vivendo isso. Realmente, gente, é algo que vem assim para transformar. Olha, eu tava num cenário e pela segunda vez eu já tava totalmente ali, né, Selma? Abriu assim a minha mente, trouxe clareza. Hoje, posso dizer, tô bem. Hoje sim, eu tenho clareza para ali virar mesmo essa chave, para entrar com tudo, para me tornar mais resiliente, mais, querendo ou não, autorresponsável, ter inteligência emocional, saber usar isso de todas as formas Uhum. e ficar blindada e, querendo ou não, fazer essa manutenção. Mas realmente é algo que vai te fazer viver o novo. É algo que você espera, porque realmente tem horas que tem pessoas que não vão estar preparadas ali para nem te fazer, né, sair do lugar, nem te fazer avançar. E realmente uma profissional capacitada, ela vem justamente para te ajudar com isso tudo. E eu posso falar pela segunda vez, né? Eu vivi a primeira e foi algo extraordinário. Pela segunda vez, as mudanças já são notórias em mim, né? E olha que a gente teve poucas conversas até agora. O processo vai começar, né, de agora em diante. Então, assim, é algo... E realmente, quando isso tudo começou a se realinhar, gente, as possibilidades elas começaram, as oportunidades de novo elas começaram a surgir. As coisas começaram a acontecer de novo. Isso foi o mais mágico. Então, onde meus pensamentos estavam concentrados? Eu estava com o pensamento totalmente concentrado no lugar errado. Nas pessoas erradas. Aquelas pessoas já não eram mais para mim. Aqueles lugares já não eram mais para mim. Tá tudo bem. Deixa Deus entregar o novo. Deixa Deus. Só que Deus só vai entregar o novo para mim e para você quando a gente se esvaziar do velho, tá? Verdade. Então essa é o convite que eu e a Marina temos para você nessa noite, tá certo? Má, Oi. infelizmente, ó, já deu mais de 1h30 nós aqui. E nós vamos voltar, ok? Nós vamos Vamos. voltar, porque vai ser incrível. E chama a Marina no direct dela, chama no meu, pede o grupo de WhatsApp. Se você tem dúvida, tem curiosidade, chama a gente, que a gente vai ter a alegria de poder te ajudar também, tá certo? Obrigada, gente, por todos aqui, viu? É um prazer enorme estar com todos. E aguardem aí. Vai ter muito conteúdo, não só sobre isso, mas sobre carreiras de modelo também. Tem algumas perguntas aí de muitas pessoas que me mandaram. Então, a gente vem com um conteúdo extraordinário. Em breve vou estar com a Selma pessoalmente, né, Selma? Então, Sim, vai ser um encontro assim tremendo. Então, eu certeza. aguardo vocês. Vai ser um prazer enorme estar com todos e dividir isso, né? E também ressaltar aqui a importância da gente ser gentil com as pessoas, né? Essas pessoas, elas estão passando por alguma fase, né? A gente sempre lembrar disso, inclusive eu. Então, lembrem-se disso. Sejam gentis com as pessoas. Não esqueçam disso. Principalmente com a gente mesmo, né? Todo mundo está passando por alguma fase, tá? Então fica aí para vocês. E não é só o nosso primeiro encontro, né, Selma? A gente tem muito conteúdo aqui para entregar para todos, Sim. principalmente sobre esse assunto, que eu sei que ainda é uma novidade para muitos, Uhum. mas é algo que vai realmente transformar a vida de vocês, assim como a minha foi transformada. E vai ser mais transformada ainda, né? Não tenham Vai. medo. Não fiquem com Uhum. receio de viver o extraordinário. A gente é merecedor, né? É. A gente serve um Deus muito grande, dono do ouro e da prata. Então, a gente é mais que merecedor disso tudo. Então, peguem essa injeção de ânimo e coloquem em vocês. Vocês merecem viver isso. Uhum. É sobre isso. Um beijo, minha gente. Muito Beijo! obrigada e até a Fique próxima. com Deus. Até mais.